Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deixar uma palavra para a nossa meditação. Vem falando em João capítulo 6, verso 56, que vai estar nos dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Nós vemos mais uma vez Jesus, ele está trazendo um respaldo, uma palavra para uma multidão que estava diante de Jesus, ouvindo ali os seus ensinamentos, e para que nós possamos entender um pouco de que Jesus ele está falando neste momento. Nós vamos ver que Jesus ele vai estar trazendo uma conversa para um povo, a qual vem falando acerca de um maná, o pão que Deus ele enviava do céu. E Moisés estando ali com aquele povo, o povo era alimentado com esse maná. E nós vemos bem que Jesus ele vem estar trazendo uma história, um respaldo bíblico, de que ele é o pão vivo que desceu do céu. E é quem que se alimenta desta carne, que se alimenta deste sangue. Nós vamos ver que Jesus ele vai trazendo um memorial da Santa Ceia, que após nós comermos e beber o corpo e o sangue de Cristo, nós devemos anunciar a morte dele, anunciar o Evangelho, a qual nós temos por bem entender o propósito de Deus nessa terra. E nós vemos bem que o Senhor ele tem palestrado no meu coração qual é o meu propósito, qual é o seu propósito, o que nós viemos fazer aqui nesta terra, o que nós viemos trazer aqui nesta terra, como nós devemos trabalhar para Deus através desse chamado. Nós vemos bem que, se nós olharmos algum texto, nós vamos entender que alguns homens escolhidos, separados para essa obra, João Batista veio abrindo os caminhos para que o Senhor viesse passar e dar continuidade a esse propósito. Nós vemos bem que João Batista ele veio com um propósito, e logo depois de pregar, logo depois de ensinar, logo depois de preparar aquele povo que chegava até João Batista, ouvindo os ensinamentos a qual o próprio Deus ele trouxe para aquele povo, que é o arrependimento, que é se arrepender daquilo que estava vivendo e entender que Cristo ia vir para salvar esse povo pecador, esse povo murmurador. E João Batista, logo depois, nós vemos bem, entendendo esse chamado. João Batista é preso, João Batista ele é arrancado a sua cabeça, mas mesmo assim, dentro do propósito de Deus. Nós vemos bem que Jesus ele vem trazendo um ensinamento para nossas vidas, ele sendo o pão vivo que desceu do céu e deixou toda a sua glória, todo o seu trono de majestade e poder. Nós sabemos que Jesus ele tem poder nos céus e na terra. E nós vemos bem que Jesus ele desce do céu com um propósito, ensinando para mim que eu e você também temos um propósito diante de Deus. Porque quando Deus ele nos separa, talvez nós não podemos entender no início,
talvez a gente não podemos entender até mesmo no meio da caminhada, caminhando com Cristo, mas eu começo a entender a forma que Deus vem trabalhando no nosso meio e deixando esta palavra para conosco. Sabemos bem que Jesus ele foi nascido no ventre de uma mulher pecadora, uma mulher que sabemos bem que era uma mulher virgem, uma mulher que não tinha contato nenhum ainda, e Deus ele traz Jesus para a terra no ventre dessa mulher. Essa mulher separada, escolhida para gerar a salvação, gerar Jesus Cristo. E nós entendemos que no meio desse propósito teve um pouco de perseguição, um pouco de que o inimigo tentou arrancar esse propósito, tentou tirar esse propósito, porque ele sabia que lá na frente esse propósito ia vir. Entendemos que no meio dessa caminhada Jesus vem crescendo, Jesus vem crescendo na graça, no conhecimento, e nós começamos a entender o que Jesus vem nos ensinando, porque Jesus ele estava todo o tempo dizendo que em oração, conversando com o Pai, tendo uma intimidade com o Pai. Sabemos que se nós olharmos que Deus e Jesus, ele era a mesma pessoa, mas eles tinham um contato, uma ligação indireta um com o outro, para que o povo viesse entender a forma que Jesus ele estava anunciando o Deus vivo, o Deus a qual nós acabamos de ler nesta noite, que acaba de se iniciar. E nós vemos bem que Jesus ele vem mostrando para este povo a forma de que nós devemos entender, porque quando Jesus está dizendo em vários capítulos, a qual nós viemos aprendendo, nós vamos ver que lá em João mesmo, João 11, aquela história qual um amigo se encontrava enfermo, esse amigo ele veio a perder a sua vida, mas o próprio Cristo falou que essa enfermidade ela não era para a morte, e sim para a glória de Deus. Ele vem apresentando a Deus que Deus ele tinha poder sobre a morte, porque o próprio Cristo ele vai dizer que ele é a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Porque Jesus está dizendo que ele é o pão da vida, ele é a vida eterna, e nós devemos entender o chamado ao qual nós escolhemos estar diante de Jesus. E nesse momento, eu começo a entender a forma que Jesus está falando comigo e com você. E eu e você, irmão, nós temos um chamado de Deus nessa terra, um propósito de Deus nessa terra. Como eu disse, talvez você não esteja entendendo o propósito de Deus na sua vida neste momento, mas começa a entender comigo. Jeremias, se nós olharmos o capítulo, nós vamos ver que Deus começa a chamar a Jeremias. Ele começa a falar que Deus do ventre de sua mãe, eu te conheci. Dentro do ventre da sua mãe, eu te remi. Eu te escolhi. Eu te separei. Aí nós vamos ver que a linhagem de Jeremias, se nós olharmos, não era apenas ser um profeta, mas Deus ele estava chamando como profeta para libertar o povo, para que o povo viesse a ser salvo, né? Viesse a ser liberto. E nós começamos a entender a forma como Deus vem trabalhando. Lá no capítulo 12 de Gênesis,
nós vamos ver que Deus ele chega para Abrão e diz: Abrão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí nós vamos entender qual é o propósito de Deus na vida de Abraão. Qual o propósito de Deus separar Abraão do meio da sua parentela, do meio da sua família, e tirar Abraão do meio do seu povo e mandar para um lugar desconhecido, um lugar que Abraão não sabia onde ia entrar, onde Abraão não sabia onde ia passar, o que Abraão ia passar, mas Deus chama ele e começa a lhe fazer promessas. Começa a falar que ele ia ser pai de uma grande nação, que ele estava sendo separado para ser um homem fiel e verdadeiro. Nós vemos bem que desde o início de Gênesis, na criação, antes da queda, nós vamos ver que Deus ele tinha uma intimidade com o homem, ele palestrava, ele conversava com o homem. E nós vamos entender, eu e você, da mesma forma que Jesus vem dizendo que ele é o pão vivo, e ele é a carne, é o sangue, que se nós beber, se nós comer e permanecer nele, ele também permanece conosco. Entendendo o propósito, o chamado de Deus para nossas vidas. Se nós olharmos toda a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Jesus não só ele veio como um testemunho do Deus vivo, apresentando que existe um Deus no céu que nos deu a vida, que Jesus ele veio na terra nos dando a salvação. E começamos a entender que quando Jesus, ao terminar esse chamado, ao terminar esse propósito de Deus, a concluir esse propósito de ter passado ali no deserto, de ter passado por várias dificuldades, ensinando o povo e o povo não acreditando, ensinando o povo e o povo não querendo receber, Jesus ele chega num certo ponto que ele vai chegar nos últimos dias nessa terra. E nós vamos entender qual era o propósito de Deus. Porque nós começamos a entender que quando Jesus é entregue aquele soldado, Jesus, ele, ali no Getsemane, Jesus ele vai olhar diante daquele propósito, diante daquele compromisso que ele teve por mim e por você, ainda lá na glória. Ele desceu do céu, ele chega diante daquele Getsemane, no meio da angústia, no meio da opressão, sabendo o que ia passar. Ele olha para o Pai e diz umas belas, lindas palavras: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja a minha vontade, e sim a sua vontade. Nós vamos ver que Jesus está tirando o eu, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja da maneira que eu quero, mas sim a sua vontade, o propósito a qual eu vim fazer, eu quero cumprir, Pai. E vemos que Jesus, ele carregou a cruz nas ruas de Jerusalém, foi chicoteado, foi açoitado, foi humilhado. Nós chegamos no pé da cruz e Jesus ainda, no meio ali daquele povo que humilhou e fez aquele barbaridade com Jesus. E Jesus vai olhar para o Pai, vai dizer mais uma vez: olha, Pai, perdoa-os,
eles não sabem o que fazem. Aí nós começamos a entender a forma que Jesus vem nos ensinando, como que nós devemos ter essa firmeza desse propósito a qual nós estamos com Deus. Nós temos que entender esse chamado de Deus através de Jesus Cristo, que vem trazendo essa palavra. Perdoa, porque ele não sabe o que faz. E nós vamos ver que o próprio Cristo, ele vai olhar para o céu, ele vai ver o céu, ele vai ver o Pai no trono, e vai ver, Pai, por que me abandonar? Agora imagine, irmão, eu e você achamos que estamos sendo traídos, achamos que estamos sendo humilhados por alguém, e nós queremos parar no meio da caminhada, queremos desanimar no meio desse propósito. Mas esta palavra, a qual o Senhor está palestrando no meu coração, deixando para mim e para você, que nós possamos entender o chamado de Deus em nossas vidas, nós possamos entender o propósito de Deus em nossa vida, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e nós possamos entender que nós devemos anunciar essa palavra, porque o Senhor Jesus Cristo me disse que iria retornar para o Pai, mas em enviar o Consolador, que é o Espírito Santo que vai nos conduzir, que vai nos ensinar a levar essa palavra, porque quem convence o homem do pecado não é eu que estou levando essa palavra, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele se faz presente aqui neste lugar, porque só com a presença do Espírito Santo nós podemos estar aprendendo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ainda vai nos dizer que ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A quem que crê e for batizado será salvo. Irmãos, que nós possamos pegar essa palavra e levar ela com verdadeira sinceridade, porque, como o texto vem nos ensinando, o povo, Jesus vai dizer que o povo estava indo atrás dele por causa dos prodígios, dos milagres a qual Jesus fazia, e também através do alimento que é o pão. Mas Jesus vai estar apresentando que ele é o pão vivo que desceu do céu. É este pão que alimenta e dá vida por abundância. É esse pão que traz vida àquele que está morto. Porque Jesus disse, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o fogo e eu que trago vida. E que essa palavra possa afirmar não só no meu coração, e no seu coração, que nós possamos entender o propósito de Deus em nossas vidas. Eu tenho um propósito, você também tem um propósito. Faça ouvir a voz de Deus, porque Deus ele fala conosco. Deus ele fala esta conosco. Por isso que nós estamos aqui. E o Espírito Santo ele se faz presente aqui comigo, neste momento, anunciando essa palavra no seu coração. Que nós possamos ficar com essa palavra. Que essa palavra ela vem nos firmar cada dia mais na presença do Senhor, a paz do Senhor Jesus.